Não, que isso não tá bom. Beleza? Pessoal, essa tarefinha é uma tarefinha bem interessante porque, de certa forma, nela estão contidas todos os tipos de questões que caem no vestibular sobre termologia, termometria. Todo tipo de probleminha que a gente costuma ver nos vestibulares todo ano estão contemplados dentro dessa tarefa. Então vale a pena prestar atenção, porque ao corrigir essa tarefa eu estou fazendo uma revisão para o nosso próximo trabalho e também para a nossa próxima prova. Bom, sinto um clima. De repente, né, se os astros estiverem aliados, hoje rola o trabalhinho em duplo com consulta milagreira, levantador de nota. Hã? Certo? Mas vamos ver. Galerinha, olha só, depende de como a correção fluir. Página 16, exercício 1. Aliás, tinha os exercícios 5 e 6 lá em cima. Já foi feito aquilo? Mas era pra fazer? Já era pra fazer. Já foi feito? Já era feito. Era pra fazer, não foi feito. Não foi corrigido. Não era pra fazer, mas a gente... Não fiquem bravos, calma, vai dar tudo certo. Página 16, exercício 5. Aquecer um determinado corpo de 45 Kelvin a 180 Kelvin, temperaturas medidas na escala Kelvin, né? É verdade, cai de Kelvin, equivale na escala Celsius a provocar nesse corpo uma variação de temperatura igual a... Eu lembro que quando o Kelvin criou a escala dele, ele a fez de tal maneira que uma variação em Kelvin dá o mesmo resultado que uma variação em Celsius. Então, na verdade, é só calcular a variação final menos inicial. Temperatura final. Temperatura inicial. E subtraindo temos 135 Kelvin de variação corresponde a 135 graus Celsius de variação. Eu estou dizendo que 135 Kelvin de temperatura é igual a 135 graus Celsius? De jeito nenhum. Nada a ver. Cuidado, hein? É variação. Letra C. Era mais uma pegadinha, né? Para se o aluno não lembrasse disso, ele fazer um monte de conta. Tem outra maneira de fazer, né, galera? Qual seria uma outra maneira bem lógica de fazer? Sim, interessante. Depois que fazer a regra de 3, quando a gente tem aquela nossa formuleta, né? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Vou melhorar o espaço aqui. Se eu for fazer a regra de 3, galera, eu vou usar o 5 que está embaixo do TC com o 5 que está embaixo do TK. Não é isso? Só que aí faz sentido fazer uma regra de 3 com 5 e 5, de um lado e do outro? Não, né? 135 dá 5. Aliás, 5 dá 5. 135 vai dar X. Não vai fazer sentido nenhum fazer essa conta. Mas tinha uma outra maneira de pensar. Se o cara estava inseguro, tinha outra maneira de agir nessa conta aqui. Qual seria a outra maneira de calcular a variação em Celsius? Eu fiz 180 menos 45. Isso. É a mesma coisa. Mas pensa, tu não poderia ter colocado os 45 no TK e calculado o TC? Sim. Não poderias ter colocado os 180 no TK e calculado o TC? Sabendo as duas temperaturas finais em Celsius, não poderia ter feito final menos inicial? Sim. Só que no final das contas, depois de um monte de cálculo, ele ter chegado na resposta 135, ia ficar com raiva. Certo? O bom é que fazendo isso, tu faria isso uma vez na vida só. Aconteceu comigo. Aconteceu? Eu lembro como se fosse hoje. O professor não tinha dado a dica ainda de propósito, eu acredito. Deixa a galera se quebrar em casa. E eu fui em casa e fiz um monte de conta enorme, as contas. Quando ele foi corrigir na escola era instantâneo. Era só chegar e, mas vocês não lembraram disso? Acabou com a conta. Aquilo me deixou puto da cara, porque eu perdi minutos em casa, certo? Para fazer uma coisa que era inútil. Isso me marcou tanto que eu aprendi a calcular a variação de temperatura sem sofrimento, certo? Então dava de fazer de outras maneiras, mas a maneira mais rápida era lembrar que uma variação em Kelvin corresponde a uma variação em Celsius. Vamos que vamos. Questão 6. A temperatura em Rio Branco, em certo dia, sofreu variação de 15 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, essa variação corresponde a, agora sim, regra de 3. Uma variação em Celsius eu vou comparar com uma variação em Fahrenheit. Dos nossos estudos nós sabemos que 5 de variação em Celsius corresponde a 9 de variação em Fahrenheit. Já que a variação em Rio Branco foi 15, vai ser X em Fahrenheit. Cruz credo. Ou então, se divide por 5, dá 1.
Divide por 5, Dá 3. cruz credo. X vezes 1, x 3 vezes 9, 27 graus Fahrenheit. Letra D, muito obrigado. Então era bem simplesinha essas duas primeiras questões. Vamos ver se vai dar uma melhorada ali em seguida. Questão 1 agora das atividades. Nos noticiários, grande parte das apresentadores da previsão do tempo expressam erroneamente a unidade de temperatura em graus centígrados. A maneira de expressar corretamente esta unidade é Celsius, pois não se deve citar o graus. Errado, né? É Celsius, mas o grau só não se cita na escala e nas absolutas, que medem a partir do zero verdadeiro, certo? Que a nossa conhecida é a Kelvin mesmo. Eu já citei uma outra, né, a Remoir, para vocês, mas é muito raríssimo de aparecer alguma coisa sobre ela. Letra B, graus Kelvin. Primeiro que Kelvin não é grau, já começou falando bobagem. E não é em Kelvin que eles usam nos noticiários, né? Certo? Não nos noticiários que a gente costuma assistir no Brasil. Letra C, centígrados, pois não se deve citar os graus. Não. Centígrada é a escala que entre os dois pontos fixos tem 100 divisões. A escala Kelvin é centígrada também, assim como a Celsius, né? A que não é centígrada é a Fahrenheit. Letra D. Graus Celsius. Opa, pois existem outras escalas em graus centígrados. Certo? É isso aí. Agora sim. Letra E, só por garantia. Graus Fahrenheit. Que Fahrenheit? O quê? Só se o cara mora nos Estados Unidos, Inglaterra, ou alguns países, né, da Europa. De 2. Ou de origem. Por que eles usam esses? Tem alguma razão? É a origem, a cultura do país, né? Então, assim, da mesma maneira que os portugueses, né, nos colonizaram e deixaram heranças pra gente, né? Por exemplo, a nossa língua. Cada país que foi colonizado por uma certa civilização deixa a sua herança, língua, maneira de agir, maneira de falar. E esses países europeus receberam a escala Fahrenheit, né, antes da Celsius e espalharam essa escala. Quando outros países foram sendo colonizados, a escala Celsius já tinha sido criada e se mostrado melhor do que a Fahrenheit. Aí já foi natural ir aprendendo na nova escala. Mas aquelas pessoas que já tinham passado a vida pensando, né, e usando a Fahrenheit, se recusaram a usar outra escala, certo? E o mais interessante, né, é muito comum na engenharia, quando a gente vai estudar engenharia, em algum momento tu começa a ter problemas nas unidades que tu vai usar. Tu imagina, tá resolvendo um problema de engenharia que não tem 3 ou 4 grandezas, que tem 20 grandezas para tu substituir. Tu imagina se cada uma delas tiver uma unidade errada. Tu imagina o tempo que tu vai perder fazendo a conversão de unidades, né? E às vezes tu treina um monte de resolver no nosso sistema métrico. Aí de repente cai uma questão com o sistema inglês, de unidades em polegadas e o escambau. Só isso é o suficiente às vezes para tu não conseguir resolver a questão, né? Certo? E então hoje tu vê um grande problema na engenharia. Só para ter uma noção. Para tu desmontar um carro japonês, geralmente com 2 ou 3 chaves tu desmonta o carro. Chave número 10, chave número 13. Para desmontar um carro americano, tu precisa de toda uma ferramentaria para desmontar o carro. Porque cada porca tem uma polegada diferente, não sei o que, então as chaves já são especiais. Então até na praticidade de mexer no carro isso interfere, certo? O sistema que tu vai usar, se tu vai medir em polegadas, em sistema métrico, até as porcas e as roscas podem mudar. Eu lembro do problema grave que a NASA, né, e a Rússia sofreram quando foram montar a Estação Espacial Internacional. Alguns módulos eram produzidos, né, na Rússia, outros nos Estados Unidos, outros no Canadá. Quando foram juntar esses módulos todos, justamente pela dificuldade de padronização, né, enfrentaram problemas graves. Um plug era de um jeito, o outro era do outro, não conectava, tinha que mudar tudo. Deu um atraso bem grande, quase ruiu o programa espacial da Estação Espacial Internacional em função desses problemas de unidades. Show de bola. Galerinha, questão 1 foi, vamos para 2 das atividades. A temperatura é uma das grandezas físicas mais conhecidas dos leigos, né, das pessoas que, né, não estudam profundamente. Todos os dias, boletins meteorológicos são divulgados anunciando as prováveis temperaturas máxima e mínima do período. A grande maioria da população conhece o termômetro e tem o seu próprio conceito sobre temperatura. Sobre temperatura e termômetros, assinale o que for correto. 01. A fixação de uma escala de temperatura deve estar associada a uma propriedade física. Em geral, varia arbitrariamente com a temperatura. E aí, galera,
Tu concorda que para medir a temperatura tem que estar relacionado com alguma característica física do objeto? No caso do termômetro de bulbo, o que a gente usa para medir a temperatura? Mercúrio. O mercúrio. O que a gente mede lá, o que a gente olha Grau de agitação do mercúrio. no termômetro que nos... Centímetro. Parabéns, é a altura da coluna de mercúrio que permite dizer a temperatura. Não é? Por isso tem tipo uma régua ali, né, do ladinho impressa em temperatura, não é isso? Mas é a altura da coluna de mercúrio que nos permite medir a temperatura. Mas esse é só um tipo de termômetro. Tem vários e vários e vários e vários outros. Tem termômetro tão bizarro que ele mede a velocidade do som no ar e com isso ele diz a temperatura do ar. Ele faz um barulhinho, mede a velocidade do som no ar e diz a temperatura do ar. Tem aquele termômetro que é usado nas enfermarias e hospitais, onde tu cola um adesivo na testa do bebê. Todo bebezada chorando. Não dá pra sair, né, botando o termômetro no ânus de cada bebezinho e esperando entrar em equilíbrio térmico para achar a temperatura. No bebê a gente mede a temperatura pelo ânus. Não dá de botar um termômetro de mercúrio tóxico na boca do bebê, né? Imagina que o bebê quebra o mercúrio na boca dele, intoxica o bebê. Certo? A gente mede pelo ânus a temperatura, olha que coisa estranha. E aí, na enfermaria não dá pra fazer isso. Tu pega um adesivinho especial que tem e sai colando na testa de cada bebê. O adesivinho é azul. Quando o adesivo fica vermelho, o bebê tá febril. Então tu só passa olhando, procurando o adesivo vermelho. Tá vermelho, já pega aquele bebê, vai medicar e vai tratar aquele bebê. Certo? Tem um termômetro, cara, usado pelo Zeca da Olaria. O Zeca da Olaria, ele não tem um termômetro sofisticado. Né? Ele há tempos vive lá no interior, cozinhando tijolo e telha, né? Que nem o avô dele fazia. E como é que ele sabe a hora de desligar o forno? Ele vai lá e bota vários tipos de parafina dentro do forno. Uma parafina que ele sabe que derrete a 300 graus, uma parafina que derrete a 250, uma parafina que derrete a 200. E ele fica olhando na janelinha do forno. Quando derreteu a de 250, ele sabe, o forno chegou em 250 graus. Quando começou a derreter a parafina de 300 graus, ele, opa, desliga o forno que já está na hora. Tu vê o termômetro do cara, é um monte de vela que derrete na hora certa. Que termômetro esquisito, né? O termômetro que usa o ponto de fusão de uma substância. Olha que bonito isso, certo? Fala, querido. É o termômetro que eles usam nesses postos de horário aqui nos problemas. Ah, legal. Esse termômetro ali provavelmente é um termômetro resistivo. É parecido com o termômetro digital que vocês têm em casa. Certo? Aquele termômetro digital que tu aperta um botãozinho, ele apita, depois pipi, tu olha, tem a temperatura num reloginho. Como é que funciona aquele termômetro? Funciona baseado na resistência elétrica. Todo material, todo metal que conduz eletricidade, ele oferece uma resistência para a passagem de corrente elétrica. Essa resistência que ele oferece tem a ver com a temperatura na qual ele está. Então, na verdade, existe um aparelhinho medindo a corrente elétrica que passa no dispositivo. Quando a temperatura aumenta, a corrente elétrica diminui. Então, ele mede a corrente elétrica num dispositivo, num resistorzinho que tem dentro do termômetro, e com isso calcula a temperatura que ele coloca no visor pra gente. Certo? Então, é um termômetro elétrico. Beleza? E existem muitos outros. O melhor, eu acho mais legal deles, é o termômetro que mede a partir da radiação. Tem termômetro que ele é tipo uma pistolinha daquela que o guarda usa para radar. É uma pistolinha daquela, tu aponta para a coisa que tu quer medir a temperatura, a luz que vem da coisa tem a ver com a temperatura que a coisa está. Né? A radiação, a quantidade de radiação que o corpo emite tem a ver com a temperatura. Aí a pistola lê a radiação que vem do corpo e na hora diz a temperatura daquele corpo. É muito bom para fornos, né? Imagina um autoforno industrial com 5.000 graus Celsius. Não dá pra botar um termômetro lá dentro, né? Vai derreter o termômetro. Aí tu usa a pistola, mede a pistola de longe, 5.134 graus. É assim que a gente sabe a temperatura de cada estrela. A gente sabe a temperatura de cada estrela porque a luz que vem da estrela nos permite calcular a temperatura que ela está. E não só a temperatura, os elementos dos quais elas são feitos, lembra? Porque cada tipo de átomo emite um tipo de luz. E aí, decompondo a luz que vem de um corpo, tu consegue descobrir quantos por cento tem de carbono, de hidrogênio, de hélio, de tudo que tu quiser dentro daquele cara. Muito louco isso, né, cara? O cara poder calcular o que tem dentro de uma estrela sem nunca ter tocado nela. Só olhando a luz que vem dela, né? Eu sou apaixonado pela ciência por isso. Questão 2A01, tudo isso só para 01. A fixação de uma escala de temperatura deve estar associada a uma propriedade física? Sim. Que em geral varia arbitrariamente com a temperatura? O que é variar arbitrariamente? Arbitrariamente é de qualquer maneira, né, galera? Arbitrariamente é variar de qualquer maneira, não é isso? Algo arbitrário, não é isso? Que não é algo correto, bonito, linear. Alguém chegou lá e disse, ah, é assim, acabou. Né? Arbitra, não é isso? Então tá errado, tinha que variar de uma maneira linear, né?
para poder usar aquela característica como temperatura, tem que variar de maneira linear. Dobrou a temperatura, a característica dobrou. Triplicou a temperatura, a característica triplicou. Aí tu consegue fazer uma comparação. Não pode ser de qualquer maneira a variação, não pode ser arbitrária. 02. Grau arbitrário é a variação de temperatura que provoca na propriedade termométrica uma variação correspondente a uma unidade da variação que esta mesma propriedade sofreu quando o termômetro é levado do ponto de fusão até o ponto de ebulição da água. Ora, vou ler umas 3 vezes para entender. Grau arbitrário é a variação de temperatura que provoca na propriedade termométrica uma variação correspondente a uma unidade de variação que esta mesma propriedade sofreu quando o termômetro é levado do ponto de fusão até o ponto de ebulição da água. Mas espera aí, 1 grau é a variação do ponto de ebulição ao ponto de fusão? Não. 1 grau arbitrário é a variação de temperatura que provoca na propriedade termométrica uma variação correspondente a uma unidade de variação que esta mesma propriedade sofreu quando o termômetro é levado do ponto de fusão até o ponto de ebulição da água. Uma unidade Não é uma unidade do ponto de fusão ao ponto de ebulição, né? Geralmente pode até criar uma escala que tenha uma unidade só, né? Tu imagina? É 0 quando a água está fervendo, quando a água está congelando, e é 1 quando a água está fervendo. Pode, né? Certo? A temperatura do corpo humano nessa escala é quanto? Parabéns, garoto. Muito bom, 0,36, né? Então é uma escala esquisita, mas que funciona, né? Mas não é isso que é o grau arbitrário, né? Bem complicado isso aqui, difícil de interpretar. Grau arbitrário é a variação de temperatura que provoca na propriedade termométrica, tipo a altura da coluna, uma variação correspondente a uma unidade da variação que esta propriedade sofreu. Não precisa, 1 grau não é isso. Ele está dizendo que é de um ponto ao outro e não é como a gente viu. Teria que dizer que grau arbitrário é quando tu pega a variação da grandeza entre o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água e divide numa certa quantidade de espaços, né? Então a escala é centígrada por quê? Porque dividiu em 100 partes. É daí que nasceu o grau arbitrário, quando o cara foi lá e dividiu em 100 partes. Né? Não é 1 grau do ponto de fusão ao ponto de ebulição. Tu até pode criar isso, mas não é isso que define 1 grau. Depois, 0,4. Temperatura é uma medida da quantidade de calor de um corpo. Calor é energia térmica em movimento. O calor não pode estar parado num corpo. A gente mede a temperatura de um corpo, mas não mede o calor que tem nele, até porque não tem calor dentro de um corpo. O calor está sempre fluindo. Então também não dá para dizer que é verdade não. Água é uma excelente substância termométrica, dada a sua abundância no meio ambiente. A gente usa termômetro de água? Por quê? Porque a água é uma merda para medir temperatura. Porque ela não tem uma dilatação bonita e linear. A água de 3 para 4 graus, em vez dela dilatar, ela encolhe de tamanho. E de 4 para 5 ela volta a dilatar. Certo? Então a 4 graus a água tem a sua máxima densidade. Então um termômetro feito de água, ele não vai medir adequadamente entre as temperaturas 0, né, que está quase congelando o termômetro que faria ele quebrar. Certo? Então o fato de a água congelar a 0 também não ajuda. Por isso que a gente usa termômetro de álcool. Termômetro de álcool é muito legal. Então se tu pegar um vidrinho fino, com um bulbo embaixo, e encher de álcool, te abraça nele, vai ver o álcool subir. Solta ele, bota na geladeira, vai ver o álcool descer. Se fizeres umas marquinhas nesse tubinho, tens um termômetro feito por ti mesmo. Certo? A água não é legal, porque primeiro que ela dilata ao se congelar e estouraria o termômetro para medir temperaturas negativas. E segundo que ela tem uma dilatação anômala. Entre 3 e 5 graus ali, ela tem uma dilatação bem anômala, o que dá as medidas de temperatura erradas. Por isso que ela não é uma substância boa. Mas aí, quanto que eu iria considerar a temperatura do álcool inicial quando colocasse a água? Não, na verdade assim, ó, a gente vai e pega um tubinho fininho, enche de álcool, certo? Até um tamanho não muito grande.
coloca em contato com água e gelo. Isso vai estar a 0 graus. E aí marca lá no tubinho 0. Depois bota esse tubinho com álcool em contato com água a 100 graus. Na hora que estabilizar a coluna, tu marca 100. E aí faz 100 risquinhos com o mesmo tamanho ali, tu vai conseguir um termômetro rudimentar, mas né, já vai funcionar, certo? Aliás, se tu digitar lá no Google termômetro caseiro, vai aparecer, meu Deus, 1000 maneiras de fazer termômetros os mais loucos possível. Gasta uma tarde e vai ser uma puta de uma aula. 16. 2 ou mais sistemas físicos colocados em contato e isolados de influências externas tendem para um estado de equilíbrio térmico, que é caracterizado por uma uniformidade na temperatura dos sistemas. Com certeza, é o famoso equilíbrio térmico, quando os corpos atingem a mesma temperatura. Legal. A única que foi realmente mais enrolada foi a 02 ali, que ele falou, e ficou difícil decifrar se ele estava falando a verdade ou não. As outras estavam mais acessíveis. Questão 3. Essa aí é a primeira que vale a pena tu prestar atenção, porque vai aparecer no teu vestibular. Olha que bonita essa questão, amigo. Um estudante mediu a temperatura de um colega que estava com febre. Para tanto, ele usou um termômetro de mercúrio, cuja escala estava ilegível. Apagou a escala do termômetro. Talvez o amigo dele morra. Oh, meu Deus. Então, para determinar a temperatura, ele fez o seguinte procedimento. Colocou o termômetro em um recipiente onde continha água e gelo. E após o equilíbrio, marcou a altura da coluna de mercúrio a partir do bulbo. Deu 5 centímetros. Em seguida, colocou o termômetro em um recipiente com água em ebulição. É mentira. Faz isso com o termômetro da tua casa para tu ver o que acontece. Vai espirrar mercúrio para tudo que é lado, no teto da cozinha. A mãe vai ficar bem feliz. Tem que limpar mercúrio. Certo? Nunca façam isso. Aquele termômetro caseiro, ele é para medir temperaturas que vão até, sei lá, né, 50 graus, 48 graus. O cara já fritou mesmo, já morreu. Então não dá, não adianta, não precisa medir a temperatura do falecido, né? Então, na verdade, os termômetros são até 45, sei lá, 50 no máximo. Se tu for botar na panela com água fervendo, vai arrebentar o termômetro da tua cara. Não faça isso, beleza? Não é legal. Então não façam esse tipo de coisa. De qualquer maneira, vamos acreditar que o termômetro é o senhor termômetro do amigo, né? O super termômetro. Então, tá bom. Isso, pai dele era médico. Em seguida, colocou o termômetro em um recipiente com água em ebulição. É mentira? Após o equilíbrio, marcou a altura da coluna da mesma. Forma 15 centímetros, que é a mesma forma. Obrigado, amigo. Marcou a altura da coluna da mesma forma. 15 centímetros deu. Por fim, colocou o termômetro em contato com a pele do colega. E após o equilíbrio, marcou a altura, 8,8 centímetros. Tá morto ali, né? Eu fico com medo de quebrar o termômetro. Após a temperatura do colega. Qual a temperatura do colega? Considere que a água, em ambos os casos, era destilada e o experimento foi feito ao nível do mar. Show de bola! Galerinha, olha qual é o segredo. O segredo é tu comparar a altura da coluna com a temperatura. Como se fosse 2 termômetros. Só que, amigo, eu vou ficar de saco cheio de ficar construindo termômetros. Certo? Então, a partir de agora, eu não vou mais desenhar um termômetro. Eu vou desenhar só uma linha. Que dá no mesmo, né? Olha que belo termômetro. Termômetro japonês, moderno, muito fininho. Beleza? Então, ó, depois das 2 retas verticais, 3 linhas horizontais. É sempre assim, problemas que comparam termômetros ou escalas termométricas. Uma vai ser o H de altura, o outro vai ser o T de temperatura. Quero comparar a altura com a temperatura. Quando era 100 graus, água em ebulição, qual era a altura da coluna? Muito obrigado. Quando era 0 graus, qual era a altura? E aí é só fazer a famosa regrinha. Yes! Joelho, pé, cabeça, pé. Joelho, pé, cabeça, pé. Mas não dá de mudar para 8,8? Isso, é que assim, ó, eu concordo, dá sim. É que eu gosto primeiro de montar a escala, a relação matemática e depois substituir, que de certa forma eu já estou mostrando como é que podem ser outros problemas. Tá? Mas quem quiser colocar o 8.8 ali, já fechou. H menos 5 igual a 15 menos 5. Faz o outro lado para mim, por favor. T menos 0 sobre 100 menos 0. Simples, né, galera? Bem tranquilinho. H menos 5 não dá para fazer nada, 15 menos 5 é 10. E aí eu vou dividir por 10 embaixo dos dois lados, fica mais curto. Qual é o tamanho da coluna?
Agora sim eu coloco no lugar do H 8,8, que vai me permitir calcular a temperatura do amiguinho. 8,8 menos 5, 3,8. O 10 que está dividindo passa, e 10 vezes 3,8, 38. Está febril mesmo, mas nada de grave, tranquilo. 38 graus Celsius. Se a criança é nova, 38 o cara nem medica com 38, deixa com 38, que é a temperatura, é uma defesa do organismo, né? O objetivo do corpo aumentar a temperatura é matar os bichinhos satânicos que estão querendo te destruir, certo? Então quando tu vai lá e medica uma febre logo de cara, tu não está deixando a febre cumprir o seu efeito, que é tentar matar os micro-organismos por excesso de temperatura. Olha que interessante. E a criança é mais resistente à febre alta. Então teu próximo, né, teu filho é boa. Teu filho, quando tu tiver ele, é importante tu perceber isso, né? O bebezinho tá com 38, médico deixa chegar a 38,5, 39, aí tu medica, né? Porque a febrícula ali pode ajudar a criança a se curar. Muito bom. Ah, mas o coração fica apertado, pode ter certeza, meu querido.